Olá, queridos, graça e paz a todos. Estamos aqui com mais uma palavra de Deus, né? Uma palavra que Papai dos céus nos autoriza, né, a falar. Eu tenho aqui uma carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, que fala sobre algo interessante. A gente, quando fala de Jesus, a gente lembra assim, o Filho de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A gente pensa que, por ele ser Deus, ele tinha facilidade em não pecar, facilidade em... e estava tudo pronto, né? E não foi assim. A própria Bíblia dá testemunho de Cristo e fala, Isaías já dizia que ele era homem de dor, experimentado nos trabalhos, homem de quem nós viraríamos o rosto para ele, né? Muitos evitavam olhar para Jesus por causa da santidade, do brilho, da luz de Cristo que resplandecia forte, né? Ele era a luz do mundo. João já dizia sobre isso no capítulo 1, né? Ele veio, passou, esteve entre nós e nós não reconhecemos. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Todos quanto lhe receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqui nós temos aqui Hebreus capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte. Olha o que diz Hebreus 5, 8. Olha. A palavra do Senhor diz assim, ó. Ainda que era filho, ainda que era filho, tá? Aprendeu a obediência, aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Você vê uma carta que diz que Jesus aprendeu por aquilo que padeceu. Ainda que era filho, ainda que, sendo filho de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se fez servo. Ele teve que aprender, teve que sofrer para aprender. Aprendeu por aquilo que padeceu. Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aqui, na palavra de Deus, em Mateus 4, 1, a palavra nos fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Lucas 4 também fala. Lucas também relata, né? Ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Por quê? Porque ser tentado não é pecado. Pecado é cair em tentação. Por isso que o próprio Jesus nos ensina essa oração do Pai Nosso, dizendo, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É interessante pararmos para pensar que Jesus se submeteu a situações de prova o tempo todo. E ele era o próprio Deus, mesmo sendo Deus. Veja que o Espírito Santo levou ao deserto para ser tentado, né? Por que Jesus tinha que ser tentado? Por que ele tinha que ser experimentado? Porque ele tinha que ser submetido à prova, sendo Deus. É porque, na verdade, ele veio mostrar como é possível vencer esse mundo. Ele venceu Anás, Caifás, Pilatos, venceu a morte, venceu o pecado, venceu todos os seus tosqueadores, como um cordeiro mudo, como diz Isaías, foi levado ao matadouro. E em Hebreus, ainda 10, 38, aqui diz que, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E a palavra ainda continua dizendo, se ele recuar, não pode recuar. Viver da fé é não olhar para trás. Viver da fé é olhar para frente, para o alto onde Deus está. E se ele recuar, o Senhor diz, a minha alma não tem prazer nele. Não tem prazer nela. Então não temos que recuar. Jesus não recuou, ele foi para o deserto, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, e ele não recuou. Teve 40 dias em consagração, em jejum, e teve fome, o inimigo apareceu, ele venceu o inimigo pela palavra, pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Venceu o mal, né? Entrou no poder, recrutou seus discípulos e saiu anunciando o evangelho do reino.
Mas ele ensina que nós devemos vencer e atravessar esse deserto. Esse é um deserto que nós não podemos fugir dele. Esse tempo, quando nós lemos alguma coisa na Bíblia, que nós nos apropriamos como se fosse já direito, e é direito, tudo que está na palavra de Deus são promessas para nós, ainda há uma necessidade de Deus nos submeter à prova. Porque se o próprio Cristo, a Bíblia diz que se Deus não poupou o lenho verde, quanto mais nós que somos lenha seca, vão incendiar, vai pegar fogo. Né? Então o símbolo do Espírito Santo para nós, essa vida, é o fogo. Jesus dizia, né, ele veio, né, incendiar a terra. E ele dizia, o que mais vocês querem se o fogo já está aceso? João Batista pregava, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de abaixar-me, desatar e levar. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é a prova de fogo, como o ouro provado no fogo. Se ele foi submetido à prova e aprendeu pelo que padeceu, você acha que nós vai ser diferente? Deus tem necessidade de nos provar. E o perigo está, muitas vezes, quando lemos aqui a palavra de Deus, está na distinção. Quando nós lemos um versículo que fala diretamente conosco, da nossa vitória, daquilo que Jesus conquistou, achamos que não precisamos ser submetidos à prova. E o perigo é continuarmos achando que pelo fato de possuirmos realmente essa posição legal em Cristo, porque Ele conquistou para nós na cruz do Calvário o direito, Ele foi crucificado no nosso lugar, Ele padeceu em nosso lugar, Ele levou as nossas dívidas, Ele apagou, Ele riscou a cédula que nos era contrário, e quitou a nossa dívida, tetelestai, né? Quitou, está quitada essa dívida. E a gente acha que não precisa mais nada. E achamos, e temos aquela falsa ilusão, não, nós já estamos assentados nos lugares celestiais acima dos principados e potestades. Sim, é uma verdade. Essa é a nossa posição legal, biblicamente, em Cristo. Mas aí achamos que não precisamos mais nada, achamos que já está pronto. E não é bem assim que funciona. Porque essa posição, como diz em Efésios 1:3, que Paulo diz aqui, Efésios 1:3, né? A palavra do Senhor é rica, né? Efésios 1:3, Paulo diz o seguinte, né? Olha o que Paulo diz. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aí a gente fala, puxa, estou livre. Esse é o nosso direito, mas tem um custo. Não dá para supercitar ou citar esses versículos e achar que está tudo certo, pronto, está resolvido. Não. É como uma lei, que você tem o direito, mas você também tem seus deveres. Há uma necessidade de Deus gestar isso, gerar isso em nós. Não é? Por exemplo, você tem direito de ter luz, água encanada, mas você tem o dever de pagar, se você não paga. Não estou falando que você tem que pagar pelas bênçãos de Deus, estou falando que você tem que pagar... Não, eu estou falando que há um preço, e o preço é sermos submetidos à prova. E todos nós somos provados. Se ele foi, por que não nós? Né? Então é importante. Em Efésios capítulo 2, no versículo 6, diz assim, 2:6 de Efésios, bem conhecido de todos nós, né? Olha o que diz. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos ressuscitou juntamente com Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é direito nosso. Ninguém tira isso de você. É nossa herança. Ele conquistou isso para nós. E nem é no milênio, é agora, já.
Hoje nós podemos viver em novidade de vida, podemos viver uma vida abundante. João 10,10 diz, capítulo 10, versículo 10, o ladrão, porque o ladrão não veio senão matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O próprio Cristo citou. Só que para isso nós precisamos vencer os inimigos que vão tentar nos impedir que reinemos em vida, tirando esse direito. Às vezes nos esquecemos do nosso direito, às vezes enfrentamos situações adversas, somos tentados a olhar para o tamanho do gigante, não para o tamanho do nosso Deus. Entendeu? E é interessante que nós temos que enfrentar esses inimigos, que às vezes esses inimigos estão dentro de nós. Esses inimigos é a nossa incredulidade, esse inimigo é o nosso medo, esse inimigo é a nossa insegurança. Né? E sabe quem se dispõe a lutar e não fugir dos tratamentos? Aqueles que se dispõem a lutar e não fugir das provas que Deus os permite passar. Aqueles que deixaram de ser apenas meninos herdeiros, mas que se tornaram pessoas como adultos espirituais, como diz em Gálatas, capítulo 4, quando Paulo diz, eu digo, pois que todo tempo que o herdeiro é menino, Paulo diz, né, em nada se difere do servo. Gálatas 4:1. Em todo tempo que o menino, que o herdeiro, ele é herdeiro, mas ele é dono, mas ele é menino, não tem nada, ele só tem o que comer, porque ele não pode tomar posse de tudo que lhe é de direito, ainda que seja senhor de tudo. Mas, né, está debaixo dos tutores, de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também vós, né, ou nós, quando éramos meninos, estávamos nos rudimentos da lei, vivíamos segundo o curso desse mundo, a servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. A gente sabe que Paulo está falando aqui sobre o tempo que os Gálatas viviam na lei. Hoje não. Hoje somos adultos espiritualmente. Podemos nos apossar das maravilhas de Deus, da vida abundante de Deus. A gente sabe que a idade espiritual começa a ser contada após o novo nascimento e não antes. E quando tem gente que vai ficar 30 anos dentro da igreja, nasceu de novo e não desenvolve essa salvação, não desenvolve essa linguagem. Nós temos que desenvolver isso na nossa forma de falar, na nossa forma de pensar. Paulo não está falando aqui do tempo antes da conversão, e sim de um novo convertido, né? E a sua fé diante do curso desse mundo, diante da situação desse mundo. Porque para ser menino, tem que ter nascido de novo. Ou então ainda é criatura, como a própria Bíblia salienta. Em Efésios 6,12, Paulo diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra as potestades, né? Contra os príncipes das trevas desse século, contra os ossos espirituais da maldade dos lugares celestiais, os dominadores. Não é só contra a carne e sangue, a nossa carne e sangue, porque nós temos também que lutar. Nós temos uma guerra interior, interna. Isso é uma verdade em absoluta, não é? Vamos notar que o mesmo apóstolo Paulo, na sequência de suas cartas aqui, depois de dizer que a nossa posição legal em Cristo, nossa posição em Jesus, ele fala da nossa posição, do nosso direito. Ele mesmo disse que não funciona sem luta. Tem que ter guerra. Vão tentar tirar isso de você. Eles querem a sua cabeça. Não vai ser. Conhecer uma terminologia, conhecer princípios bíblicos e citar isso só não é suficiente. É necessário sermos submetidos à prova para que sejam gerados em nós essa verdade. Temos que experimentar. Você sabe que a experiência que nós experimentamos
Ninguém falou para a gente. Nós não lemos um livro, experimentamos. Ninguém rouba de nós. Aquilo que você leu no livro, aquilo que você viu na vida de outro, é uma verdade dele e que você tira como verdade. Mas aquilo que você experimentou, ninguém rouba de você. É por isso que Jesus disse para Marta: Marta, Marta, você está... quando ele esteve na aldeia de Betânia, né, de Marta e Maria estava afadigada, Marta estava afadigada e preocupada com tantas coisas, e Maria sentou-se para ouvir Jesus. Jesus chegou a dizer: Marta, você está fadigada, ansiosa com tantas coisas, e só de uma você precisa. E Maria, sua mãe, escolheu a melhor parte, sobre a qual não lhe será tirada. Por quê? Aquilo que você experimenta, aquilo que você vivencia em Cristo, ninguém te rouba. É experimental, é experiência. Então o mesmo apóstolo que diz, né, que nosso lugar em Deus é acima dos principados e potestades, estamos sentados acima das regiões celestiais. Ele mesmo diz a nossa posição legal, ele mesmo diz que não funciona sem luta, no Efésios 6:12, ele continua dizendo que não temos que lutar só contra a carne e sangue, mas contra os principados, potestades, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3 que lemos, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Esse é o nosso direito. Ninguém rouba isso, é nosso. Nossa posição legal. Efésios 2:6 diz: e nos ressuscitou juntamente com ele quem? Jesus. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas aí ele chega em Efésios 6:12, mais à frente, e diz: porque não temos só que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os príncipes das trevas nas regiões celestes, né? Príncipe das trevas desse século, tá? E as forças, hostes, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nossa posição experimental é diferente da nossa posição legal. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por quê? Porque o inimigo sabe a nossa tendência e ele vai fazer de tudo para roubar a nossa bênção, nos desfocar, tirar os olhos do nosso tesouro e olhar para o tamanho da guerra, da luta. Quando eu digo assim, estou assentado em Cristo nos lugares celestiais, ao mesmo tempo, lá no coração, às vezes está dizendo algo bem diferente. Lá no coração, às vezes está dizendo: olha, você está mentindo aí, você não está não, você não está com essa bola toda, você não está aí nesse patamar não, né? E aí a gente pode até entrar numa espécie de pensamento positivo, exercício mental, né? Para nos convencer de algo que não estamos vivendo na realidade, que é o nosso direito, mas que não estamos vivendo. Legalmente, é verdade. Estamos dentro da palavra de Deus, ela garante. Mas na experiência, eu preciso estar caminhando para isso. Eu tenho que experimentar isso, essa verdade. Só a experiência vai me dar o aval, a carta, né? A habilitação de tomar posse de tudo isso. Legalmente, às vezes, a pessoa é casada, mas só no papel. Às vezes, na prática, não está. A gente sabe a diferença de um casamento experimental e um casamento de fachada. Então é muito importante a gente parar para pensar nessas palavras, né? Que Deus nos submete, às vezes, à prova, à experiência, né? Deus nos submete. Então, aquela voz do coração que está dizendo assim, olha, essa não é a sua realidade, essa é a realidade bíblica para você, mas ainda você não está vivendo, você não está ainda, né? Você até quer se convencer que você está sentado realmente nos lugares celestiais, né? Que é justo já, mas você não é. Você é justo em Cristo. Mas essa justiça tem que ser gerada em ti, né?
O grande problema nosso é acharmos que estamos prontos, né? E quando achamos que estamos prontos, não aceitamos o fato de que a justiça precisa ser gerada, ela precisa ser trabalhada em nós. Se eu achar que eu estou pronto, que eu não preciso de mais nada, que já está tudo já pronto, eu não estou aberto à manutenção, eu não estou aberto a melhorar. Eu digo, não, eu tô abafando, eu sou o cara. Se eu acho que eu estou pronto, eu não vou aceitar que o oleiro trabalhe no vaso, me levando para o deserto, como Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Isso é muito sério. Então, nesse processo de Cristo ser gerado em nós, de Cristo ser gerado em mim, não acontece sem que sejamos conduzidos pelo Espírito Santo ao deserto. E os desertos são simbólicos, são situações de nossas vidas que nós não queremos passar, são caroço que nós não queremos atravessar, são osso às vezes, né? E o Espírito Santo nos conduz às vezes. É por isso que quem dirige nossas vidas não somos nós, é Deus, através do Espírito Santo. Jesus, depois de ser cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Quando você enche no Espírito, você vai numa vigília, num culto, ora, você busca Deus, é cheio do Espírito, vai fazer o que agora? Agora é hora de entrar na prova. Agora é hora de experimentar. É hora de gerar frutos dignos de arrependimento em você, né? Então, Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo e depois foi conduzido por ele para o deserto, a fim de ser tentado, para que se gerasse nele os frutos do Espírito. Como em nós, não é diferente. Só passando por experiência, só passando pelo deserto, só passando pelo vale, só passando por situações difíceis que vai ser gerado em nós frutos. Como que eu vou provar para mim mesmo que eu tenho paciência se eu não ser submetido a provas? Porque sempre que Deus quer nos levar para uma nova posição experimental em nossa vida, nós às vezes resistimos a Deus, falando, não, Jesus já conquistou para mim, tudo que Jesus conquistou é direito nosso, a nossa herança. E sempre nós fugimos e fugimos. E por que fugimos? Porque achamos que estamos prontos e Deus quer fazer o bem, né? Uma situação como essa, quando Deus quer nos levar para uma posição de experiência, numa posição para sermos sábios, não só meninos na fé, não é? E nós não entendemos, nós esperneamos, né? E resistimos a Deus, resistimos ao Espírito Santo, não queremos passar, né? E nós fazemos, às vezes, manhãzinha, somos manhosos e começamos a espernear para não ficar como aquela criança rebelde. Acabamos culpando o diabo, culpamos o povo, culpamos a situação, culpamos o pastor, culpamos a igreja, culpamos o país, o presidente da república, pelos nossos fracassos. Não, a culpa estava no marido, a culpa estava na esposa, é assim por causa dos meus filhos, é assim por causa da situação, eu nasci numa família pobre, e a gente culpa todos, mas não assume a culpa. Estamos esperneando. Não é o caminho culpar ninguém, né? Ou culpamos os outros, transferimos, terceirizamos a nossa culpa, ou começamos a evitar as responsabilidades. Começamos a evitar as implicações de ser um discípulo ou uma discípula de Cristo. Que ser discípulo é andar, seguir as pegadas do mestre. Mas saiba, né? Saiba que essa atitude, sabe? É uma atitude que vai levar à morte. É séria. É uma atitude de quem foge não consegue ser adulto nunca. De toda a luta que vier a gente fugir. Às vezes temos que enfrentar algumas verdades. E a verdade é a respeito de nós mesmos. Eu tenho que olhar para mim e ver o que eu estou vivendo. Eu tenho que olhar para mim e saber possuir o meu próprio vaso. Eu tenho que entender
aquilo que é verdade em mim. Não adianta ficar bem na foto com as pessoas, ficar bem com os outros, agradar as pessoas e dentro de mim eu estou vivendo uma mentira. Eu tenho que enfrentar as verdades a meu respeito, né? E tenho que aceitar, abraçar e aceitar que a minha realidade não é essa que eu recito com a minha boca, mas é aquela que eu vivo realmente. Eu preciso de ajuda, eu preciso de mudança, eu preciso de manutenção. E às vezes só estar em Deus e fugir não é uma opção. Não é? Então tem que abraçar as correções de Deus e aceitar, sabe? Porque senão eu vou começar a desenvolver complexos de fugitivos, complexos de fugir. E é mais fácil fugir às vezes do que enfrentar a grande verdade a nosso respeito. Né? E a gente logo vai percebendo, sabe, que de repente, porque a gente sempre foge, a gente se torna lerdo. Eu era bom para fugir, mas hoje eu enfrento. Quando a gente foge toda vez que Deus nos submete a uma prova, nós nos tornamos pessoas lerdas, pessoas insensíveis à palavra. A palavra vai falar, a gente não vai ter sensibilidade, a gente acha que não é com a gente. Tipo assim, eu não estou entendendo o que o Senhor está falando, eu não estou entendendo, isso aqui não é para mim. Para mim, eu já estou pronto, eu não estou nessa etapa, eu estou além, mas será? Responda para você mesmo, é isso mesmo a sua verdade? Porque nós podemos ser muito lerdos quando nós queremos, é, é, sabe, dormentes espiritualmente nós nos tornamos, quando nos é conveniente ser lerdos. Ah, não entendi. Explica outra vez. Mas não entendi. Você entendeu? É que você não quer fazer uma manutenção. Você não quer. Você viu que o negócio vai pegar. Você viu que vai mexer com a sua estrutura. Você viu que você vai sair da sua área de conforto. Você viu que vai tirar você daquele fingimento religioso que você vivia para agradar gregos e troianos, mas a Deus você não agradava porque nem era verdade a teu respeito que você estava vivendo. Né? E isso aí acontece centenas de vezes, com milhares de pessoas. Quando nós vivemos para agradar a religião, vivemos para agradar as pessoas, vivemos para agradar os irmãos da igreja, e não é uma verdade em nós. E no momento em que Deus toca naquela área de nossas vidas, né, nós nos tornamos muito lerdos e insensíveis espiritualmente. Por quê? Porque nós fugimos o tempo todo, sabe? Algumas pessoas se levantam na hora da palavra, vai tomar água, vai no banheiro, sai andando, dá as costas para o pregador, porque está mexendo, a palavra está cavucando, a pessoa fica inquieta na cadeira, olha no celular, olha no relógio, finge que tem alguma coisa mais importante a fazer na hora da palavra do que ouvir, ou muda de assunto quando está conversando a dois. Isso é falta de respeito com Deus, com o pregador. São pessoas insensíveis. Talvez não eram assim, mas se tornaram insensíveis. Sabe? É desprezar o que está sendo ensinado. Está desprezando o que Deus está dando. Geralmente é porque acha que não precisa do que Deus está falando. Ah, eu não preciso disso, eu estou no outro patamar, eu já venci essa etapa, já passei por isso. E não é, às vezes ainda é um menino na fé. É criança, infantil ainda. Não pode passar por prova. Como Jesus disse, Pedro, Satanás pediu para se andar com você e com os outros, e eu roguei por vós. Porque se Jesus deixa, ele não ia aguentar a prova. Eu roguei por vós porque vocês não aguentam. Vocês não estão prontos ainda para passar pelo que vão passar. Mais tarde passaram, mas no momento Jesus tinha que interceder por eles. E Deus sabe quem tem realmente problema, né? Problema de inconstância. Deus sabe. Às vezes a pessoa se levanta, vai ao banheiro, normal. Não estou falando que não pode ir no banheiro. Porque às vezes tem gente que está incontinente, tem incontinência urinária mesmo, né? Ou tem gente que finge que tem na hora da palavra para dar as costas e sair fora. Ou talvez está ouvindo essa palavra que muda, fala, eu não quero mais ouvir isso aqui. Isso aqui não é para mim. Né? Então, numa situação como essa, quando Deus quer nos levar
a uma posição experimental, sabe? É uma experiência. E nós não entendemos, e às vezes resistimos a Deus, somos turrões, reagimos dessa outra maneira, acabamos abortando ou suprimindo os tratamentos de Deus em nosso coração, fugindo daquilo que é necessário para que possamos sair da condição de meninos e entrar como adultos espirituais, pais e mães espirituais. Uma vez que Deus começa a nos levar à posição apenas de confessar, nós tem que confessar a vitória, tem sim, né? Mas, apesar de confessar, às vezes o nível de possessão real é necessário ser gerado em nós. Quando você começa a confessar a verdade de Deus, em Cristo assentado nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, acima dos principados, você acabou de falar, agora você vai ter que experimentar. Porque vindo a perseguição por causa da palavra, Jesus fala da parábola do semeador, a palavra gera uma perseguição. Viu? Assim que você confessa, você está sendo submetido a levar a experimentar aquilo que você ainda está só confessando. E você não pode evitar as implicações do processo divino, suprimir os tratamentos de Deus, senão vai haver uma explosão na sua vida. Porque Deus não vai deixar barato. Não adianta espernear. Antigamente a gente cantava, né, que somos uma oferta viva, como uma oferta viva no altar. Você já pensou uma oferta viva no altar? Ser queimado vivo. Por isso que tem que imolar as ovelhas para queimar. Senão é duro pegar fogo vivo. Esperneia, tenta sair. Tá? Por que Abraão foi primeiro a arrancar o pescoço de Isaac antes de tacar fogo na lenha? Para ele, aquele instinto de sobrevivência, ele quer escapar do fogo, da água. Já viu uma pessoa morrendo afogada? Ela gruda no que jogar um rolo de arame enfarpado, ela segura. Porque na hora da luta para sobreviver, existe situação na nossa vida que nós agimos com instinto de sobrevivência e cometemos as maiores loucuras, porque estamos sendo ameaçados. O futuro sendo ameaçado, tudo que nós criamos, tudo que nós esperneamos para não viver aquilo. E Deus precisa que passemos por aquilo para ver uma realidade a nosso respeito. Nós não estamos prontos como achávamos que estávamos. Essa explosão, ela pode acontecer em várias formas. Explosão no casamento, sabe? Transtornos financeiros, crise existenciais, crises mentais, emocional, depressão e muitas coisas. Acontece na vida tudo isso, sabe? Porque nós passamos uma vida suprimindo os tratamentos de Deus. Passamos uma vida fugindo de Deus, sabe? Até que nós chegamos a uma posição que Deus fala, agora você não foge mais. Pega na curva. Deus nos pega na curva. Agora você não foge mais. Né? Se nós tivéssemos entendido antes, Deus não precisava permitir com que passássemos por isso. Aonde o Senhor quer nos levar? Se nós fizermos essa pergunta, Senhor, o que o Senhor quer com isso? Por que eu estou passando por essa crise? Se fizéssemos essa pergunta tão básica, mas tão séria, por que eu estou passando? Talvez o tratamento seria concluído. Mas antes, às vezes passa. Toda vez que vem uma oportunidade de passar uma luta, a gente foge. Até que Deus nos pega na curva, uma hora temos que passar de um jeito ou de outro. Porque se você não vence seus fantasmas no deserto, hoje, você vai vencer amanhã as mesmas lutas. Tem gente que vive o tempo todo girando em torno e diz, eu já passei por essa fase antes. Eu já passei por aqui antes. Por quê? Passou e não venceu. Passou pelo deserto e não venceu Satanás como Jesus venceu. Em 40 dias, Jesus venceu o inimigo e entrou no poder. O povo de Israel ficaram 40 anos e morreram todos no deserto. Né? Os hebreus que saíram do Egito. Se ao menos nós tivéssemos perguntado, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer com isso?
que é que o Senhor está fazendo na minha vida? O que é que o Senhor está permitindo na minha vida? Por que, que as coisas de repente virou tudo e ficou dessa forma? Né? Você aí entende que esse processo acontece para que você possa abrir o teu coração e confessar convicto de que Jesus é Senhor. Senhor é dono. A gente chama Jesus de Senhor, mas não sabe o que as implicações dessa palavra. A palavra Senhor é dono, viu? Nós somos propriedades exclusivas. Jesus é Senhor da sua vida? Ou você é Senhor da sua vida? Você dita para Jesus o que ele tem que fazer? Ou ele dita para você o que você tem que fazer? Tem gente aí com papéis invertidos. Tem gente que tá olhando de forma errada para o evangelho, para a cruz. Acha que pode... Esses são direitos meus e eu posso viver uma vida do jeito que eu quero. Não é assim. Temos que abrir nossos corações. E se abríssemos nossos corações, Deus teria pelo menos nos dado uma válvula de escape, até que viesse os ensinamentos ou entendimento necessário para passarmos. Né? Você pode se apavorar e correr da situação, ou você pode enfrentar em Deus. Não a situação da sociedade, só do casamento, a situação dentro de você. Isso significa que será necessário o Senhor trazer você de volta à mesma situação novamente por várias vezes até você vencer. O que é que Deus faz? Deus é poderoso. Quando você correr de qualquer coisa em Deus, eu corro de qualquer coisa, eu fujo daquilo que Deus quer que eu passe, que eu atravesse, porque o deserto é para passar, o vale é para passar. A gente sempre está dizendo, eu não vou habitar no deserto, eu não vou habitar nesse vale. Eu vou passar pelo vale, eu vou passar pelo deserto, eu vou passar pela crise, eu vou passar pela prova, mas vou passar. Toda vez que nós nos recusamos, Deus vai nos trazer de volta dentro de alguns dias, meses até anos, para enfrentar novamente os mesmos fantasmas que nós fugimos dele lá atrás. E isso é inegociável, viu? Isso acontece na vida dos melhores. Ele não poupou nem o lenho verde, quanto mais nós que somos os secos. Comecei essa palavra lendo em Hebreus, né? Onde lemos Hebreus, não é? E no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 8, né, diz que ainda que era filho, Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Se com ele foi assim, com a gente não é diferente. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, fique na paz e grande amor. Um grande abraço a você. Se você gostou dessa palavra, falou contigo. Você que achava que só recitar os versículos bíblicos de vitória já valia? Não, tem que ser gerado, gestado em nós. Tá? E você vê. Se essa palavra falou contigo, deixa o seu like, compartilha. Que Deus vai abençoar ricamente a sua vida. Grande abraço a todos, fique na paz desse grande amor. Que Deus abençoe vocês nesse dia. Tá frio aí, se agasalhe, viu? Deus abençoe a todos vocês. Que Deus possa dar um lindo final de semana. Hoje é sexta-feira, final de semana já. Daqui a pouco estamos aí, né? Como diz o pessoal, sextou. O pessoal fala que sextou só para beber, né? Crente não bebe. Até a gente bebe, né? Mas é cafezinho, né? Eu tô com uma caneca aqui, de Portugal, ó. Cafezinho aqui fica melhor. Meus filhos estão tudo em Portugal. É bacana. Grande abraço a todos. Fica com Deus, viu? Deus abençoe vocês. Fique na paz desse grande amor. Grande abraço. Obrigado aí por compartilhar essa palavra com mais pessoas. Fique com Deus.